Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje vamos voltar a falar sobre um quadro que anteriormente iniciamos neste canal. Falamos anteriormente de Dumbledore, falamos de Severus Snape e hoje vamos falar de Sirius Black. Antes de mais, deixem já o vosso like no vídeo, subscrevam, vou deixar na descrição do vídeo o nosso blog, Twitter e Facebook para que nos possam acompanhar. E não deixem de dar o vosso like, vocês sabem que é sempre imenso, é muito importante. Chamem a família, os amigos, o rato, o periquito, o papagaio, chamem toda a gente para subscrever, para se juntarem a nós neste mundo de Harry Potter. E agora sim, vamos falar de Sirius Black. Sirius Black nasceu no dia 3 de novembro de 1959 e morreu a 18 de junho de 1996, com 36 anos. É novinho. O nome Sirius Black vem de uma constelação, ou melhor, a maior parte da família Black vem do nome de constelações. No caso de Sirius, a constelação é chamada o Cão Maior. Ficamos a pensar sobre o porquê, falámos disso já daqui a um bocadinho. Sabemos que tem o seu pai e a sua mãe, Orion e Valburga Black. Nós, por exemplo, temos uma referência nos filmes à mãe de Sirius Black e ela está lá naquele quadro, em casa de Sirius, tapada por uma cortina vermelha, onde nós vimos o Creature de volta dela, a limpá-la e minha senhora. Nós temos toda aquela imagem que eu vou pôr aqui também para vocês poderem ver. Essa é a única referência durante toda a saga de Harry Potter que nós temos à mãe de Sirius Black, por incrível que possa parecer. Temos o seu irmão Regulus Black, nós temos também uma referência a ele em Talismãs da Morte, o R.A.B. Foi ele quem encontrou o medalhão de Salazar Slytherin e pediu para Creature o destruir, ao qual Creature não conseguiu fazer. Portanto, são pequenos pontos que logo no início nós vamos ter algumas referências sobre a família Black, certo? Sirius na sua juventude tinha o cabelo preto, comprido, tinha uma atitude casual, uma atitude mais benevolente. Já na sua fase adulta ele era tido como uma pessoa elegante, bem constituída. O seu cabelo continuava assim, comprido, olhos cinzentos, pele clara, e era tido como um aristocrata. Ou seja, era uma característica já própria da família em si, da família Black, eram aristocratas. Portanto, é o normal. No dia 1 de setembro de 1971, vai para Hogwarts, onde o chapéu selecionador o coloca, é só ele, não é mais ninguém, é só ele, ok? O coloca nos Gryffindor. Isso vem com já era uma certa discussão na família. Ele vem de uma família de linhagem por sangue, que sempre pertenceram aos Slytherin, e ele é o único da linhagem a ir para os Gryffindor. Sirius tinha uma maneira de pensar completamente oposta aos pais, e ele não queria nada saber sobre bruxos com muggles, com sapos, com guaxinins, e ele não queria minimamente saber se eram puro sangue, se não eram. Ele tinha que estar com as pessoas, gostar das pessoas, não fazia distinção de outros tipos de pessoas que não fossem puro sangue como ele próprio. Sirius Black conhece James Potter, Remy Lupin e Peter Pettigrew, criaram o mapa dos marotos. Com 16 anos, Sirius Black tem uma grande discussão com a família e acaba por fugir de casa e vai para onde? Para a casa de James Potter. Um ano mais tarde, um tio dá-lhe dinheiro e com 17 anos, Sirius Black compra a sua própria casa. Não era um pobrezinho, correto? Em 1978, Sirius Black termina a escola em Hogwarts, vai para a Ordem da Fênix, juntamente com os amigos que ele fez em Hogwarts, é convidado por James Potter e Lily Potter para ser o padrinho de Harry Potter. Com isto tudo dava-se início à Primeira Guerra Bruxa, onde temos o facto de Voldemort saber da profecia, querer matar Harry Potter, e nós sabemos que existe um personagem que andou com Sirius em Hogwarts, que é o guardador do segredo da família Potter. Ou seja, a Ordem estava a tentar juntar-se para proteger a família Potter, e há um traidor na história, nós todos sabemos quem é, nós todos sabemos o que é que aconteceu. Sim, Peter Pettigrew acaba por trair a família Potter, existe uma explosão, existem 12 muggles que são assassinados, e ele simula a sua própria morte, e com isto tudo, como Sirius foi atrás de vingança, atrás de Peter Pettigrew, quem ficou culpado por tudo aquilo foi Sirius Black, que passa 12 anos em Azkaban. Um belo dia, o ministro da magia, Cornelius Fudge, na altura, vai até Azkaban, que era o normal de acontecer, leva um jornal com ele, algo casual, e Sirius Black pede se poderia ficar com o jornal, uma vez que se retiramos realistas, em Azkaban não há nada para fazer, certo? E Sirius tentava manter a sua mente mais ocupada. É uma verdade. Sirius sempre tentou manter a sua mente o mais livre possível dos dementadores. Pediu o jornal, o Coronel de Fundos na altura também não achou mal nenhum, ofereceu o jornal a Sirius Black e algo extraordinário aconteceu.
No momento em que Sirius Black abre o jornal, depara-se com uma imagem da família Weasley. Toda a família tinha ido passar férias ao Egito, devido a uma lotaria que eles ganharam, não sei se vocês recordam, a lotaria que foi tão badalada, não nos filmes, porque isso nem passou quase nos filmes, mas nos livros foi tão badalada, a família Weasley ganhou a lotaria e foram passar umas férias. Sirius, quando abre o jornal, vê toda a família, mas não foi isso que o chamou a atenção. O que chamou a atenção foi um pequeno ratinho que estava no ombro de Ron Weasley. Esse ratinho, supostamente, na mente dele, deveria ter morrido. E estava ali. Algo ficou demasiado tempo adormecido dentro de Sirius, rapidamente acordou. Transformou-se em animago, aquele cão preto que nós vemos, daí se calhar a diferença, não é? E ele vem, o nome vem de uma constelação, um cão maior, e ele transforma-se em cão preto. J.K. Rowling, mais uma vez, brilhante como sempre, a juntar as duas coisas. Foge de Azkaban, transformado em animago. Os dementadores não têm a percepção de distinguir entre um animal, um ser humano. Normalmente os dementadores eles conseguem ver por sentimentos, por situações, por tristeza, não é? Eles sugam a nossa alegria. Portanto, é por aí que eles conseguem ver. Não sabem se é um passarinho, se é um rato, periquito ou papagaio que passou por ali. E assim Sirius conseguiu fugir de Azkaban. Vai para onde? Em direção a Hogwarts. Já em Hogwarts, ele conhece um personagem caricato também. E estamos a falar do gato da Hermione Granger. Sim, não fiquem assustados. Não, vocês veem nos filmes aquele gato atrás do rato o filme inteiro. Prisioneiro de Azkaban, certo? Vocês veem aquilo sistemático de um gato atrás de um rato. E acham que é normal porque é um gato e não tem nada a ver. Sirius Black simplesmente acordou com o gato, que esse mesmo gato fosse caçar o rato que está lá dentro, na casa dos Gryffindor. Por isso nós vemos toda aquela situação, por isso nós temos acesso a algumas coisas que são bastante engraçadas do gato atrás do rato, certo? Infelizmente isso não foi possível, o gato não conseguiu apanhar o rato, porque como nós sabemos era Peter Pettigrew, peço desculpa, e ele tenta arranjar outra maneira. Então nós sabemos que a verdade afinal acaba por ser descoberta, ele vai para o Salgueiro, como todos vemos, a verdade vem ao de cima com a ajuda de Remo Lupin. Harry fica então a descobrir, português fantástico. Harry descobre então que o seu padrinho é inocente, Dumbledore também fica a saber que Sirius é inocente, mas ainda assim Snape acaba por aprisionar Sirius Black numa torre em Hogwarts à espera do Ministro da Magia para o levar para Azkaban. Também temos isso nos filmes do Prisioneiro de Azkaban, certo? O que acontece? Acontece que devido ao vira-tempo, eles conseguem mudar a história, o Harry e a Hermione conseguem ajudar o Buckbeak a fugir e levam o Buckbeak até Sirius, onde os dois conseguem escapar com vida de toda aquela situação que aconteceu. O Buckbeak seria condenado à morte pelo Ministério e o Sirius Black iria para Azkaban e assim conseguiram salvar duas pessoas numa noite só. As coisas até que acontecem tudo muito bem, está tudo muito bonito. O problema reside em conseguir provar ao Ministério da Magia que Sirius é inocente. A partir deste momento as coisas tornam-se um pouco mais complicadas para o nosso Sirius. Sim, o Sirius vira um fugitivo, que é normal. Se ele era um fugitivo e na altura ele estava preso em Azkaban, agora podemos dizer que ele está preso no Largo Grimond, porque Sirius não pode ser visto. Senão, obviamente, qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de situação, pode pegar no Siriusinho, se lá vai o Siriusinho para Azkaban novamente, e isso nós não queremos. Uma das formas que o Harry tinha para comunicar com Sirius, uma vez que ele era um fugitivo, era através de cartas, ou até nas lareiras. Temos situações, por exemplo, em cavernas, que nós não vemos nos filmes, mas sim nos livros nós temos que eles encontravam em cavernas, e a forma que eles encontraram para conseguir comunicar era mudar o nome do Sirius. Toda a gente conhecia bem o nome Sirius Black, então para isso chamavam-lhe de Snuffles. Era um meio para que, se mesmo que alguma carta fosse interceptada, alguma coruja fosse interceptada, ao abrirem a carta ninguém saberia quem era o Snuffles. Então, muito bem, mudaram-nos o nome e as coisas resolvem-se assim. Brilhante. A partir daí nós temos uma quebra, vamos dizer assim, uma quebra no tempo, em que a próxima vez que nós temos contacto com Sirius Black é no Departamento de Mistérios, como nós sabemos na parte da profecia. Harry vai até ao departamento juntamente com alguns membros da armada de Dumbledore e aí começa um duelo com os Devoradores da Morte. Entre eles Bellatrix Lestrange, Lucius Malfoy,
a batalha começa e Sirius Black aparece juntamente com alguns membros da Ordem para ajudarem Harry e os restantes membros que estavam lá numa batalha. É nesse momento que nós temos a queda de Sirius Black, onde Bellatrix Lestrange lança-lhe um raio vermelho e ele cai dentro de um véu. Get away from my godson. Houve muita coisa aí acoplada a isso, que achamos que Sirius Black não morreu. Quem viu os filmes e viu a Avada Kedavra, acha que ele morreu ali e toda a gente ficou a saber que ele morreu com a Avada Kedavra. Nos livros não. Sirius morre com um raio vermelho, que lhe é projetado no peito e faz com que ele caia naquele mesmo véu que nós vemos no filme, certo? Mas não é assim que acontece. Sirius morre com um raio vermelho, não com uma Avada Kedavra, dado sim por Bellatrix Lestrange. É diferente. Temos assim a nossa perda de Sirius Black, que reaparece em Talismãs da Morte, se vocês recordarem bem. Quando o Harry tem a Pedra da Ressurreição, aparecem Lily Potter, James Potter, Remo Lupin e Sirius Black, antes dele ter com Voldemort, se vocês recordarem. É a última referência que temos a Sirius, onde a conversa com o afilhado foi curta e foi simples, onde ele lhe pergunta: dói morrer? Sirius responde: não, é mais fácil do que adormecer. E é a última frase que nós temos de Sirius Black. Um lutador, um batalhador, um Gryffindor puro e uma pessoa com quem a gente pode dizer que é um personagem que temos bastante orgulho. You're not a bad person. You're a very good person who bad things have happened to. You understand? Besides, the world isn't split into good people and Death Eaters. We've all got both light and dark inside of us. What matters is the part we choose to act on. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que nos distingue é a forma como decidimos agir. É isto que nos define, quem realmente somos. E é assim que nós recordamos Sirius Black. Deixem nos comentários a vossa opinião sobre Sirius Black. O que é que vocês gostam dele, o que é que vocês não gostam, atitudes que ele possa ter bem ou mal, porque também teve algumas mal. E vemos no próximo vídeo. Tchau!